Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. Hoje vamos falar da CPMI, que investiga as fraudes em aposentadorias e pensões do INSS. Os trabalhos começaram na última terça-feira e a comissão já aprovou a convocação de ex-presidentes do INSS desde o governo Dilma Rousseff. Então, para a gente entender a questão política dessa CPMI, o Poder em Pauta recebe diretamente de Brasília o cientista político e pesquisador da Universidade de Brasília, Robson Carvalho. Bem-vindo, Robson. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui no podcast Poder em Pauta. Estou à disposição para nós conversarmos a respeito dessa CPI. Acho que o primeiro fato dessa comissão foi antes mesmo dela começar com a derrota para o governo na eleição do presidente e do relator da CPMI, que são parlamentares da oposição. Foi um claro erro de estratégia por parte da base governista no Congresso e uma vitória do bolsonarismo? Sem dúvida, foi fruto de um cochilo, né, da situação, né, do governo no Congresso, admitida a falha, inclusive, pelo próprio líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues. E este fato, ele reflete a necessidade de se ampliar, né, a própria, digamos assim, a própria atenção em relação à articulação interna nas duas casas, Câmara e Senado. E também ele reflete, por outro lado, né, uma tentativa, de certo modo, desesperada da oposição de buscar alguma espécie de tábua de salvação para tentar desviar um pouco a carga negativa do noticiário que está recaindo em relação a Bolsonaro, ao bolsonarismo, ao próprio Centrão, diante de algumas medidas que estão tentando emplacar à força e na calada da noite, né, em detrimento do desconhecimento da imprensa e da sociedade, e ainda diante dessa dificuldade que está havendo na oposição, que é um racha por completo, onde você tem um grupo, apesar de tudo, identificado com o bolsonarismo, e outro mais ao centro e à direita, que já buscam outros candidatos olhando para 2026, e começam a querer se descolar da própria figura de Bolsonaro como candidato. Candidato, de fato, ele não será, isso é um fato, né? Mas isso tem gerado insatisfação, porque muitos querem ainda vender até o fim a ideia de que ele poderá ser candidato, estão apostando de todas as formas, fichas variadas, nessa tentativa de construção de algo absolutamente absurdo. Então, nós temos esse cenário, né, mais geral, né, que eu compartilho previamente, que, de certo modo, o desenho a explicar um pouco do que está acontecendo e que levou à aprovação dessa comissão parlamentar de inquérito para investigar o INSS. Você avalia que também foi um recado desse centrão e do bolsonarismo, né, para os presidentes da Câmara e do Senado, que chegaram a indicar os nomes para as presidências e relatoria da CPMI? Recado, para mim, é sinônimo de centrão, né? Centrão sempre dá recado para todo lado, para tudo e para todos, e tem aquela velha frase, né? Quem não chora, não mama, né? E jacaré, quando abre a boca, quer morder, né? Mostrando insatisfação de todas as formas, e às vezes, quando não está sendo ouvido naquilo que está reivindicando, seja republicano ou não, em geral, dá esse tipo de resposta, atacando ou o presidente de outros poderes, né, aprovando pautas que prejudicam outros setores, como também, neste caso, em relação aos presidentes das duas casas, mas especialmente ainda, em particular, da Câmara Federal. O deputado federal Hugo Mota, que é o atual presidente da Câmara dos Deputados, né, ele que é lá da Paraíba, de Patos, ele tem, na verdade, passado por um momento de muita dificuldade, né, de tocar adiante as pautas que a casa tem, né, para seguirem adiante, como também tem apresentado muita dificuldade no que diz respeito a afirmar-se enquanto líder da casa.
ele tem se demonstrado absolutamente frágil, tanto perante a oposição como perante a situação. A gente sabe que não se pode servir a dois senhores. Ele precisa, isso é uma máxima histórica na política, isso vem desde Maquiavel. Ninguém vai conseguir servir a dois senhores e você tem que ter lado, você tem que ter uma linha, você tem que ter clareza nas suas posições. Não dá para ser centrão na presidência, na Câmara, nas condições polarizadas que estamos vivendo no momento. Você tem que ter uma posição clara, mas deixando uma abertura para diálogo, seja com o setor que você, de repente, tenha assumido, né, defender o governo, se for o caso, né, e manter portas abertas e diálogo com a oposição, com os outros setores mais moderados, mais extremistas da casa. Agora, isso não significa dizer que você vai viver em cima do muro ou assumindo promessas que não vai cumprir como não tem cumprido. E na hora que há eu vou usar essa palavra, uma esculhambação, não é, uma desordem, uma bagunça, como aconteceu, que os deputados federais invadiram a mesa diretora da casa de oposição, né, e tomaram conta da mesa diretora, tomaram conta da própria cadeira do presidente. Isso aí simbolicamente representou essa fragilidade do Bota, né? Está sendo, me parece que muito difícil, não sei se falta habilidade, se falta tomada de posição clara, ou se falta cumprir compromissos, ou se tem assumido compromissos que não são possíveis de cumprir por parte do próprio Hugo Mota, né? E essas dificuldades, né, acabam se refletindo de diversas maneiras. A escolha de Carlos Viana, que é um senador do Podemos de Minas Gerais, um parlamentar que não é, né, bolsonarista raiz, mais do centrão, que dialoga mais com a oposição, em alguma medida pode ser positiva para o governo? Pode ser um alívio, um alento para o governo, e a partir daí a gente já começa a observar, né, algumas questões, como, por exemplo, a não convocação, né, um acordo que surgiu, a não convocação do filho do presidente, que estava se ventilando, que poderia ser envolvido no escândalo. Desde muito tempo a oposição tem colocado essa questão quando o escândalo surgiu, mas lembrando que até o que foi colocado, até onde se sabe, né, ele começa, né, no governo de Michel Temer e se amplia durante o governo Bolsonaro e segue até o governo atual, que na hora que identifica, né, acaba com esse tipo de desvio e já está iniciando a devolução dos recursos públicos, né, que foram desviados dos aposentados, né? E aí houve a inclusão também, desde o período de Dilma Rousseff, ou seja, de várias presidências pelas quais passaram diversos presidentes do INSS, e nesse contexto aí você tem talvez a possibilidade de negociar. Porque se tiver algo errado da parte de todos, não é? Eles vão, no todo, tentarem destruir-se a si mesmos, não é? É meio que complicado, né? Não se sabe se isso vai desaguar, não é? De alguma maneira, mais no colo da situação ou da oposição, a ver, né? Porque tem que se ver como é que está a situação, o placar do próprio governo dentro da CPI, né? Como também o que haverá de placar em termos de fidelidade, que tem sido tão discutida, no próprio plenário, né? Então, esses relatórios, o decorrer dessas investigações, né, eles vão, de fato, refletir muito essa situação onde todos investigarão todos, né? E nessa briga de todos contra todos, né, quem vai sair beneficiado? Alguém vai sair beneficiado? Alguém vai ter mais fragilidade nessas negociações e vai conseguir emplacar uma pauta em cima do outro, desgastando o outro, o seu adversário? Ou, por outro lado, numa segunda alternativa, nós vamos ter uma situação onde não vai dar em nada, vai dar em pizza, mas, na verdade, a oposição vai conseguir o que quer, que é tentar, ao máximo, desviar o foco do debate público do julgamento que recai sobre Bolsonaro e os bolsonaristas,
que protagonizaram os ataques terroristas à democracia, a tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito no 8 de janeiro de 2023. Porque todas essas questões estão ligadas, né, e se refletem nessa própria CPI do INSS. Aproveitando que você citou o julgamento do STF, né, do núcleo crucial da trama golpista, que vai começar na próxima terça-feira, a comissão iniciando os trabalhos na véspera desse julgamento, que é tão importante, pode servir de contraponto para a oposição ou ela pode acabar sendo politizada, instrumentalizada? Olha, a CPI, na verdade, a depender de como ela se desenvolva, como eu falei, pode ser que não seja benéfica para nenhum dos lados, né? E aí você tem um fator que é o seguinte: a oposição fez de tudo para emplacar essa CPI. Mas se nós dermos um passo atrás e olharmos para a própria CPMI do 8 de janeiro, né, que está rendendo seus frutos até agora, inclusive, a própria CPMI foi levantada pela primeira vez, né, a possibilidade de sua instalação, por parte da oposição. A oposição fez um carnaval gigantesco, como tem feito agora em relação às questões do INSS, e na hora que o governo tomou consciência de certos fatos, né, com os quais poderiam virar a mesa, firmou-se em apoio à própria CPMI, né, e a oposição, de certo modo, ficou assustada, né, ficou estarrecida, sem entender o que estava acontecendo, e deu no que deu, né? Foi péssimo para a oposição, né, que tanto levantou essa bola da CPMI do 8 de janeiro, né, os resultados aos quais essa CPMI chegou. Talvez a mesma coisa possa se desenrolar com essa CPI do INSS. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, com a atual CPMI, o Brasil já teve 22 comissões instaladas para investigar fraudes no INSS. A primeira foi em 1947. Isso evidencia que os mecanismos de combate às fraudes não funcionaram? Alguns sim, outros não. Você observa que ao longo de todo esse tempo, né, você tem ações por parte das instituições de Estado, né, que empreendem fiscalizações, existem as controladorias, as corregedorias, existem, digamos, os diversos setores nas várias instituições da República, né, seja ligadas ao Poder Judiciário ou ao Ministério da Justiça, seja ligadas ao Ministério Público Federal, no caso aqui do Plano Federal, como também as demais. Então, assim, nesse caso, você tem algumas investigações e punições que prosperaram, seja pelo caminho de ações e de operações empreendidas pelos setores policiais, a Polícia Federal, Receita Federal e tantos outros, como também você teve situações já onde as CPIs e CPMIs renderam frutos também, né, até contribuindo, colaborando com elementos para, digamos assim, para as investigações destes setores de investigação do Estado e policiais também. Então, assim, cada caso é um caso, nós temos aí uma longa história, algumas, de fato, terminaram simplesmente em pizza, mas outras foram bem sucedidas, né? Agora, de fato, nós temos uma situação muito grave, e temos aí mais das questões que atravessam esse e outros problemas no parlamento brasileiro, que é um grande monstro que foi criado, gestado, e cresceu, e até hoje está sendo difícil de ser domado, que foi criado no governo Bolsonaro, que foi, na ocasião, o orçamento secreto. Isso gerou uma situação muito difícil, né, para o atual governo, que tenta, de todas as formas, colocar uma rédea nessa questão, né, tenta-se fazer com que se respeite as regras republicanas do jogo, que são diferentes dessas regras aprovadas pelos parlamentares em relação às emendas, né, que hoje algum passo já foi dado numa tabelinha do governo federal
com o Supremo Tribunal Federal para mais rigor e controle e transparência em relação à aplicação das emendas, mas ainda há uma parte desse monstro que continua muito gigantesca, que é exatamente a parte que se refere ao montante que sai dos cofres públicos, né, que sai do Orçamento Geral da União, que sai de políticas públicas de saúde, de educação, de segurança e tantas outras, para caminharem, digamos assim, no carimbo das emendas parlamentares. Ainda difíceis de rastreio, essa briga não terminou, e também com a situação em que essas emendas parlamentares prejudicam as políticas públicas, porque às vezes você tem uma cidade que de repente está precisando mais de um posto de saúde ou de uma escola, e a pessoa vai dizer, não, mas para atender à vontade do prefeito que me apoia e me dá voto, eu como deputado federal vou botar emenda para pórtico da cidade ou para festa, para eventos. Né? Então, assim, há uma série de pontos e de questões que precisam ser levantadas em relação a esse ponto que nós estamos abordando. E nesta semana houve uma mudança importante também no STF, na relatoria das ações envolvendo as fraudes do INSS, que passou do ministro Dias Toffoli para o ministro André Mendonça. Essa mudança também é ruim para o governo, na sua avaliação? É péssimo porque, apesar, e além de ter sido indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, ele tem se manifestado favorável a tudo que beneficia o ex-presidente e os seus aliados e contrário a tudo aquilo que pode prejudicá-los. Isto pode terminar sendo utilizado como moeda de troca em relação ao julgamento para que algo seja amenizado no meio do caminho. Porque é interessante nós observarmos que nos bastidores da política, né, olhando para a política como ela realmente para o realismo político, como diz Maquiavel, né, nós sabemos que muitas vezes você pensa que a intenção é uma, mas por trás existe a necessidade do jogo permanente, que existe não só interno na casa parlamentar, nas casas parlamentares, mas também entre os próprios poderes e entre oposição e situação. Então, há um jogo de interesses muito amplo que acaba se envolvendo, e isso pode desaguar na tentativa de troca de figurinhas, na tentativa de acordos, de negociações, não é? Para, digamos assim, minimizar algumas situações relativas ao julgamento de Bolsonaro e de alguns personagens ligados à cúpula das Forças Armadas Brasileiras, né, do Exército, Marinha e Aeronáutica, envolvidas nessa tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro. Desde 2019, houve um afrouxamento dos mecanismos de fiscalização desses descontos em aposentadorias e pensões, mecanismos que foram aprovados pelo Congresso. É possível afirmar, então, que essas fraudes tiveram, de alguma maneira, também a digital do parlamento? Sem dúvida alguma, né? Nós sabemos que em alguns momentos foram apresentadas alguns projetos de lei que visavam afrouxar as regras de fiscalização dessas entidades que prestam, entre aspas, ou prestavam, entre aspas, esses tipos de serviços para o INSS, para acompanhar o dinheiro dos aposentados, né? E isso aconteceu, inclusive, no próprio governo de Jair Bolsonaro, no governo de Temer, né? Governo onde aconteceu, inclusive, a reforma da Previdência. Né? Então, isso aí é um fato que você tem razão quando coloca, né? Que, sem dúvida, o parlamento, né, a Câmara e o Senado, tem total culpa nessa questão toda, né? Daí um monte de hipocrisia que a gente acaba observando nas duas casas e por parte até de alguns parlamentares que podem terminar sendo pegos com isso, mas que acabam defendendo, por outro lado, veementemente que se toque adiante essa CPI para que as investigações sejam aprofundadas. Para a gente finalizar, Robson, na primeira sessão de oitivas que foi nessa quinta-feira, que ouviu a primeira testemunha, a gente viu uma guerra de narrativas, né? Especialmente o que você até já mencionou, de achar qual foi o governo culpado, pelo seu termômetro e pela sua experiência política em Brasília. Quem tem chances de vencer no discurso, sendo que esse é um ponto muito grande de apelo popular, principalmente nas redes sociais?
infelizmente terá a chance de vencer aquele que melhor se comunicar. Porque quando a gente fala em comunicação, você é jornalista, sabe disso, o que importa não é o que eu digo nos dias de hoje, não é o que eu falo e nem o fato, mas aquilo que chega para quem consumiu aquele conteúdo, mesmo que falso, de como aquele conteúdo vai soar, se verdadeiro ou falso. Então, estamos diante do momento da morte da verdade, né? E as versões e opiniões estão se sobrepondo aos fatos em discussões diversas que permeiam o debate público e aquele que melhor consegue se utilizar de instrumentos como as empresas privadas, que são as plataformas de redes e mídias digitais, né, que são empresas de comunicação, né, como é a Rádio e a TV Cultura, como é a Globo, a SBT, o Record, né, que são empresas de comunicação estrangeiras, não são neutras, não são isentas, e elas têm cara e lado. Elas estão a serviço da extrema-direita, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como diversas provas já têm sido dadas, porque eles hoje, por exemplo, têm condição de permitir a propagação ou mesmo frear qualquer tipo de conteúdo que circule pelas redes, ou na hora que há algo que vá de encontro aos interesses dessas pessoas, tem como se inundar o debate público com diversos outros temas para distrair, desviar a atenção daquilo que é importante o país discutir. Isso tem acontecido em várias partes do mundo, mas no Brasil ainda não chegamos ao ponto, lamentavelmente, de se regular as plataformas de redes e mídias digitais. Chegamos bem perto, até pouco tempo, quando passou o limite de qualquer absurdo, o que vinha acontecendo e continua acontecendo com as crianças e adolescentes desse país, mas diante do depoimento do Felca, né? E aí eu tenho algo a louvar da atitude dele, mas algo crítico a compartilhar em relação às proporções que isso tomou no debate público, até como exemplo do que eu estou colocando. Né? Desviou-se o foco completamente do que seria a grande oportunidade de você regulamentar as plataformas de redes e mídias digitais, que são empresas privadas de comunicação sem controle e que não respondem pelos seus atos, né, até então, né, para se levar e desviar para como se o grande problema hoje fosse de discutir a questão da adultização das crianças e adolescentes. Então, você não teve, por acaso, né, essa viralizações não acontecem por acaso, inclusive nas duas bolhas, né, nas duas bolhas principais que hoje compõem a polarização política brasileira, né, e você acabou, né, unindo até, e isso demonstra, mais uma vez, situação e oposição que era contrária à regulamentação das redes, nesse ponto específico, chega e aprova projetos de lei, como tem acontecido vários projetos de lei apresentados nas câmaras municipais e assembleias legislativas do Brasil inteiro. Então, eu fecho essa questão, com essa sua ótima pergunta, né, mostrando o quanto o debate público tem sido prejudicado por essas empresas, o quanto o resultado daquilo que vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao 8 de janeiro, daquilo que vai ser votado e decidido e encaminhado em relação a essa CPI do INSS, não é? E aos outros temas, não é? Na verdade, quando eles são comunicados, o que vale não é nem o que foi comunicado, nem o fato, mas a opinião de quem recebe e de como recebe aquela pessoa, né? Para quem o conteúdo chegou, seja ele verdadeiro ou falso. Então, estamos, infelizmente, vivendo esse período de morte da verdade, de realidades paralelas, né, e de manipulação de maneira personalizada, veloz e em escala industrial da opinião pública brasileira. Acho que só fazer uma pontuação aqui, acho que é bastante importante o que foi aprovado, né, o que eles consideraram o ECA digital, novas regras de proteção a crianças e jovens nas redes sociais, mas o governo e os políticos, direita, esquerda, oposição ou situação, poderiam ter aproveitado, principalmente o governo, né, ter aproveitado essa onda para, de fato, conseguir avançar com o que é importante, que é a regulamentação das redes sociais, né? Exatamente. Como eu disse, não foi do nada essa viralização
no debate público, quando mais se estava perto, né, de empurrar o projeto, né, para ser votado em regulamentação das redes, se vê isso que é apenas um braço dos problemas causados por esta não regulamentação e responsabilização, né, que é essa questão que atinge crianças e adolescentes. De certo modo, se cria um pouco de condições de blindar esse problema, mas você tira do foco do debate público, né, essa discussão principal, que é a regulamentação, como se regulamenta qualquer empresa no Brasil, a Globo, a SBT, o Record, a TV Cultura, a Rádio Cultura, né, como se regulamenta qualquer um que se responsabiliza por aquilo que publica e divulga. Né? Infelizmente, essa chance, por hora, foi, mais uma vez, perdida, né, diante dessa não natural viralização desse vídeo, e não espontânea viralização desse vídeo do Felco. Veja que é um vídeo longo, né, para você viralizar um vídeo longo para as 2 bolhas no país. Né? Isso é feito, operado pelas próprias plataformas, e foi feito com esse objetivo de desviar o foco daquilo que é o principal. Robson, muito obrigada mais uma vez aqui no Poder em Pauta e até uma próxima. Sou eu que te agradeço, sigo à disposição de vocês todos que fazem a Rádio, a TV Cultura, né, todo esse grupo, como também dos nossos ouvintes e telespectadores. Obrigada a você que acompanhou mais esse episódio do Poder em Pauta. Se você gostou, compartilhe, comente, deixe seu like. E a gente tem 2 recados. Nas 2 próximas semanas eu vou estar de férias, mas terão episódios inéditos do Poder em Pauta, então não perca. E o Poder em Pauta está concorrendo ao prêmio MPB, Melhores Podcasts do Brasil. O Poder em Pauta está concorrendo nos assuntos diversos. O link para votação está aqui na descrição abaixo. E a gente te espera então na próxima semana. Até lá!